as mudanças climáticas vão devastar o Oriente Médio, como primeira região do mundo que se tornará provavelmente inabitável. Olha, Levou ao envolvimento americano e russo. Você tem tropas dos dois países no país hoje. Um país de uma cultura milenar completamente devastado. Tanto na Europa e nos Estados Unidos, há um novo consenso de fechar as portas. Eu vejo isso nos Estados Unidos de maneira brutal. Renda extra no YouTube. Pô, será que é possível? Ganhar dinheiro com o YouTube é possível? Sim, é possível, galera. Você conseguir uma renda no YouTube e ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais ou até mais, todo mês. A única coisa que você precisa fazer é seguir o método revolucionário que eu desenvolvi para criar canais de sucesso no YouTube em 2 dias ou menos, sem aparecer. Você quer saber como fazer isso? Aperta agora no botão Saiba Mais e descobre o que eu preparei para você. Você vai curtir demais. Te vejo lá. Ainda mais, a gente não mencionou um fator que é muito importante. As mudanças climáticas vão devastar o Oriente Médio, como primeira região do mundo que se tornará provavelmente inabitável. olha, sobre esse assunto, assim, quando a gente falando de conflito no Oriente Médio e tudo mais, eu acho que eu nunca vi ninguém falar de Cara, mudança climática. Mudança climática é terrível porque você tem, apenas para te dar um exemplo, a guerra civil na Síria, uma guerra de proporções terríveis que levou ao envolvimento americano e russo. Você tem tropas dos dois países no país hoje. Um país de uma cultura milenar completamente devastado. Cidades lindas que eram grandes destinos turísticos, continham informação cultural militar, completamente destruído. Uma catástrofe de... Teve como um dos seus fatores-chave uma seca histórica de vários anos, na década dos anos 2000, que levou jovens a migrarem para os grandes centros urbanos da Síria, porque não havia mais como sustentar as famílias no campo. Tá. Essas pessoas caíram... houve um processo de favelização nas regiões perto dos grandes centros, na periferia, e essas pessoas, muitas delas não conseguiram emprego. Jovens, sem nenhuma perspectiva econômica, porque as cidades não conseguiram, as economias urbanas não conseguiram absorver esses jovens. Isso causou um descontentamento que fez com que a faísca das manifestações da então chamada Primavera Árabe, que afetou numerosos países, levasse a um levante popular contra o governo do Bashar al-Assad. Isso foi no final dos anos 2000? Por ali? 2010, né? Isso levou a uma onda de manifestações, vários governos caíram, o governo do Egito caiu, o Gaddafi caiu, o governo da Tunísia caiu, enfim, teve aí uma situação muito instável. O presidente da Síria optou pela repressão militar, matou um monte de manifestantes. Aquilo desestabilizou o país e levou a essa guerra civil que produziu uma onda de refugiados, muitos dos quais foram para a Turquia, para vários países da região, mas muitos foram para a Europa também. E a chegada de dezenas de milhares de sírios desestabilizou a política da Europa e levou à ascensão da extrema-direita na Alemanha, que está vencendo hoje uma eleição atrás da outra. Então, aquilo é fundamental a mudança climática no início. É doido, que levou a essa reação. Agora, a gente está só no início disso. No Brasil, por exemplo, no ano passado, 75 mil brasileiros perderam suas casas, perderam tudo, devido a eventos climáticos extremos. O cenário no Oriente Médio é mais grave. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vivem um pouquinho acima da linha de pobreza. Então, você perde sua casa, você cai na miséria total. Já era. Você tem nada mais a perder. Então, sua probabilidade de ir pro crime. Não só para o crime, mas de você participar numa tentativa de derrubar o governo, ou você migrar, causar tensão em outro lugar, é gigante. Virar um refugiado, né? Exato, refugiado climático. E a gente está diante de uma situação em que partes do Iraque, da Síria, aos poucos se tornam
inabitáveis, em parte devido à desertificação, Entendi. falta de água. Tem sempre gente que diz, não, mas a dessalinização vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Essas regiões acabam não oferecendo mais nenhuma oportunidade econômica. Então essas pessoas vão migrar ou vão se levantar contra seus respectivos governos, causando instabilidade em numerosos países ao redor do mundo. E para complicar, tanto na Europa e nos Estados Unidos, há um novo consenso de fechar as portas. Eu vejo isso nos Estados Unidos de maneira brutal, que você tem um candidato, Trump, que está com uma chance, eu diria, de 51% de ganhar as eleições no dia 5 de novembro, com uma mensagem xenofóbica de não só fechar a fronteira, mas de querer deportar bastante vocal sobre isso, milhões de pessoas que estão nos Estados Unidos sem documentação. E os europeus igual. Quem está vencendo as eleições atualmente é a direita nacionalista anti-imigração. Mesmo se eles não tomarem poder em determinados países, os partidos centristas, de forma preventiva, vão incorporar essa política mais de fechar a fronteira para se manter no poder, né? Então, o que vai acontecer com esses milhões de pessoas? Ninguém sabe. Então, você já tem hoje pessoas refugiados que saíram dos seus respectivos países e estão vivendo em campos de refugiados não de maneira chegaram em lugar nenhum, por né? décadas. Né? Então, isso é uma região que eu acho que está aí com um número crescente de obstáculos à superação dessas divergências.